Boa noite a todos, eu me chamo Josabel. Eu sou a Sara e hoje a gente veio aqui apresentar o nosso projeto de ensino e educação. A nossa área de concentração é autonomia e identidade infantil. E o nosso tema é como a educação infantil auxilia no processo de desenvolvimento da criança. Justificativa. A gente trouxe esse tema, para trazer para vocês pensarem sobre a importância de trabalhar isso desde a educação infantil, desde quando a criança é pequena, de mostrar para ela que ela tem vontade própria, que ela pode sim ter autonomia. Claro, conforme a idade dela, conforme ela vai conseguindo fazer, mostrar que a gente tá ali para auxiliar, para ajudar, mas deixar a maior parte que ela desenvolva, que ela tente fazer por si só. E a gente acha que a educação infantil é feito para estimular essa independência das crianças, a autonomia, a convivência em sociedade. Ele vê ali que ele é um ser diferente dos outros. E trabalhando isso desde o início, desde a educação infantil, a gente acredita que pode criar adultos emocionalmente saudáveis, melhores, que contribuam positivamente para a sociedade do futuro. Bom, os nossos objetivos desse projeto são estimular a autonomia infantil, incentivar a criança a tomar decisões, realizar atividades que ela tenha que se impor, tenha que saber o que ela quer, e fazendo isso, ver que ela vai evoluindo a sua autonomia e criando a sua própria identidade. Outro objetivo é fortalecer a capacidade de socialização e relações interpessoais, né? Ou seja, a gente vai estimular a interação da criança, a gente vai ajudando ela ali desde pequena já a saber como conviver em sociedade, como resolver os conflitos, né? E isso a gente vai fazer por meio de atividade, brincadeira, jogos, para que ela conheça também o limite dela, para que ela saiba respeitar o próximo, entender que cada um tem a sua vez. E o nosso último objetivo é desenvolver a capacidade da tomada de decisão e resolução de conflitos. Às vezes as crianças brigam entre si e a gente se mete, sendo que é um conflito que elas podem resolver entre elas. Elas têm que ter esse poder de tentar, pelo menos, resolver o conflito entre elas. Claro que a gente vai ver que a situação vira uma coisa agravante, a gente vai intervir e tentar mediar, ser o mediador do conflito. Mas eu acho que a gente pode acreditar no potencial das crianças, que eles vão resolver as coisas, os conflitos e as situações que aparecem pra eles. Às vezes a gente quer pensar pelas crianças, quando na verdade eles conseguem pensar e fazer sozinhos. E a gente acaba criando uma criança que até tem medo de agir nas situações, porque a gente age por ela, a gente pensa por ela, a gente pensa o que ela pode fazer, o que ela tem que falar, e aí isso impede a criança de pensar sozinha. Deixa ela dependente, né? Daqui a pouco com medo, não vai conseguir fazer nada se não tiver um adulto ali ou alguém que vá fazer por ela ou resolver por ela. Introdução. Bom, o nosso tema ele tem como principal objetivo, né, abordar a influência que a educação infantil tem no crescimento das crianças. Mostrar, né, como é importante as crianças desde pequenas já terem essa noção da autonomia, da independência. E principalmente isso acontece quando a criança acaba saindo da sua casa e tendo acompanhamento em creche, em escola de educação infantil. E a gente quer mostrar o quanto isso é importante. Mesmo que a criança não vá daqui a pouco para uma creche ou para uma escola, que em casa seja trabalhado isso também, né? Seja mostrado para a criança a independência dela. Normalmente o ciclo familiar ali é muito presente e às vezes as mães e os pais podem ser até meio sufocante nisso de não deixar as crianças fazerem as coisas sozinhos. E aí na escola ele acaba tendo uma convivência com maior quantidade de pessoas, acaba tendo uma influência de outra pessoa que é a professora, normalmente tem os colegas que ele consegue socializar ali e acaba se obrigando a ter uma certa dependência, porque ali não é a mãe pra ele, é a professora pra mais 10. Então isso acaba criando uma autonomia, uma dependência e acaba que ali ele começa a construir a identidade dele. Fundamentação teórica. O Conselho Nacional de Educação, número 5, de 2009, ele propõe que essas práticas eles têm que ter o objetivo de garantir as situações que promovam e estimulam a criança na questão da autonomia e da identidade, que é isso que vai fazer com que a criança desenvolva essas duas competências que é muito importante trabalhar desde pequenas, né?
E através dessas práticas que tem que integrar os currículos, tanto das creches como das pré-escola, elas têm que propor experiência que vai ajudar as crianças a se conhecer melhor, a aumentar sua confiança, a participarem tanto de atividade coletiva quanto as atividades individuais, porque através dela a gente vai conseguir avaliar tanto o nível que a criança tem de socialização no meio das crianças, quanto as individuais para ela resolver os problemas dela sozinha, ou então da interação dela com o adulto, porque normalmente quando a gente vai trabalhar essas atividades individuais, ela vai ter mais aquele contato ali com o adulto, de se expressar, de se expor. Nono cita que apenas desta maneira a criança é confrontada com problemas e situações que a façam buscar soluções, incluindo neste processo atitudes e decisões, tornando a experiência uma aprendizagem efetiva e lógica. Então, fale novamente sobre as práticas na educação infantil e as atividades que têm que ser feitas para concretizar esse aprendizado. Então, não é simplesmente dar autonomia para a criança. A gente tem que estimular e buscar que ela busque esse aprendizagem, que ela crie autonomia, que ela comece a criar a sua identidade, que ela comece a ter pensamentos sem ser influenciada pelos colegas, pela professora, pela mãe, que ela fale sobre as vontades dela e sobre os quereres dela, né? Um projeto muito legal para trabalhar na educação infantil, inclusive, é a identidade, que faz eles descobrirem mais sobre eles mesmos, conhecer mais eles mesmos e saber as suas características, os seus pensamentos e as suas vontades, assim como conhecer a família também, ver que todo mundo é diferente, ver que os pais são diferentes, os colegas são diferentes, a professora, e cada um tem um pensamento, cada um tem uma vontade diferente. Sim, trabalhando tanto esse projeto quanto isso que é pedido, esse tema, eles conseguem trabalhar eles mesmos e ainda assim trabalhar de forma os colegas, conhecer as outras famílias, outras pessoas. Então, acho que o momento que a criança passa a conhecer a si mesma, ela começa a descobrir também as coisas dos outros, porque ela vai começar a comparar, ela vai começar a entender. O momento que ela conseguir desenvolver o pensamento dela ali, ela vai conseguir comparar as coisas e ver que cada um é diferente, né? Que cada um tem a sua forma de pensar, de agir, e através disso ela vai construindo o aprendizado dela. Inclusive na BNCC, na educação infantil, uma das áreas de concentração é o eu, o outro e nós. E é uma das principais, onde trabalhamos autonomia, identidade, os outros, o mundo, como a gente age nas situações. E é uma coisa essencial na vida das crianças. E é essencial ser trabalhada desde o início, como eu disse antes na justificativa, para que no futuro essa criança cresça conhecendo essas emoções, conhecendo o agir dela, conhecendo ela mesma, que ela possa ter um pensamento mais evoluído na sociedade do futuro, que ela consiga agir, pensar antes de agir da maneira mais correta, que isso ainda vai agregar muito na sociedade. Metodologia. A metodologia do trabalho foi fundamentada na abordagem qualitativa. Justifica-se a escolha pela necessidade de compreender em profundidade as experiências, percepções e significados atribuídos por educadores e crianças na educação infantil, assim como os fatores que influenciam o desenvolvimento e autonomia e da construção da identidade. Ou seja, através com esses métodos, a gente buscou a melhor forma de entender e de compreender quais métodos usar e como a criança ia trabalhar e ia desenvolver a partir desses métodos. Buscando proporcionar um referencial teórico sólido para fundamentar as conclusões do trabalho e permitindo articular teorias que evidenciem a relação identidade, autonomia e educação infantil, a metodologia foi baseada em uma revisão da literatura, consistindo em uma busca sistemática e crítica de materiais bibliográficos, como livros, artigos, periódicos e monografias disponíveis na internet. Essa nossa experiência na sala de aula também agregou muito no nosso trabalho, porque ali a gente consegue ver a metodologia, os resultados e discussões, porque a gente consegue ver o resultado ali no nosso trabalho, né? Então é uma coisa que agrega muito. A gente coloca em prática o pensamento ali, a ideia, e a gente consegue ver o resultado junto. É bem gratificante. Tá. Considerações finais. Os achados da pesquisa evidenciam que a educação infantil, especialmente nos primeiros anos, do 0 a 3 anos, é fundamental para as primeiras vivências sociais e para o processo de autodescoberta das crianças. Como a gente já falou anteriormente no trabalho,
É de muita importância trabalhar isso com a criança desde pequeno, de 0 a 3 anos, então, principalmente. Porque é nessa fase que a gente acha que, nossa, eles são pequenos, ainda é bebê, eu vou fazer. Não, claro que a gente não vai deixar que a criança faça aquilo que ela não possa. Mas a gente vai procurar fazer ali o que ela pode fazer, a gente vai deixar para ela fazer. A gente vai procurar meios que vai desenvolver ela a conseguir fazer o que ela pode. Um exemplo disso é que quando a criança é menor ali, até perto de 1 ano, eu como professora de berçário já recebi criança que às vezes não segurava a mamadeira, porque em casa a mãe dava na boca, porque é só a mãe ali, ou então que ela não tinha noção ou não tinha segurança para comer sozinha. É claro que uma criança de 1 ano e pouco, ela não vai fazer tudo perfeitamente, não vai levar os alimentos à boca direto, vai precisar do estímulo, mas o básico ali, deixar eles fazer, eu acho que é uma coisa muito importante, até para eles entender que eles podem. E a partir disso, eles por si só ir tentando, eles têm a curiosidade de ir atrás, de buscar. E isso vai despertar o desejo deles de querer fazer, e através disso eles vão tendo mais autonomia. A investigação sobre o potencial da educação infantil na promoção de autonomia e da identidade das crianças evidenciou a importância das práticas educativas e das interações sociais no ambiente escolar. Os resultados mostram que a educação infantil, especialmente nos primeiros anos de vida, desempenha um papel crucial nas primeiras vivências sociais e no processo de autodescoberta das crianças. As análises das práticas pedagógicas confirmaram a necessidade de um currículo que respeite e valorize a individualidade de cada criança. Bom, e concluímos com isso, de que cada vez mais a gente tem que incentivar que cada um deles é único, cada um deles tem um pensamento, cada um deles tem uma vontade. Inclusive, a gente está vendo muitos casos de inclusão, então, realmente, cada um tem um jeito, cada um tem um modo de ser, e a gente tem que se adaptar. O currículo tem que se adaptar a essa nova forma, porque acaba que o que o fulano gosta, o ciclano não gosta, e vai ser uma atividade que para ciclano vai ser muito boa e para o outro não vai ser. Então eu acho que o currículo educacional agora tem que se adaptar a isso e conseguir dar essa autonomia para todos, a construção da identidade de todos, para que todos consigam desenvolver. A frase que a gente achou que se enquadra bem assim nessa questão do nosso trabalho, da individualidade, de trabalhar a autonomia das crianças, foi da Maria Montessori, que diz assim: nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela sente que pode fazer sozinha. O método Montessori eu acho que é um método bem legal, que trabalha muito a identidade e a autonomia das crianças, e eu acho que é sobre não cortar as vontades delas. Tipo assim, se ela acha que ela pode fazer, incentiva, porque daí às vezes tu acaba falando que não, tu não acredita no potencial da criança, isso acaba fazendo ela ficar uma criança atraída, com medo de agir, com medo de fazer as vontades próprias. Então eu acho que a gente sempre tem que incentivar sim, mesmo que tu saiba que às vezes não vai ser 100%, não vai ser correto, mas assim, eu acho que a gente tem que acreditar nas crianças, e às vezes a gente se surpreende, porque eles realmente conseguem fazer. A gente pode dar o auxílio, mas deixar eles agirem sozinhos e fazerem o que eles realmente querem. Dentro dos limites deles, é claro, se a gente vê que é uma coisa que vai acabar machucando ou alguma coisa mais séria, a gente vai também mostrar que no momento não é aquilo, mas vai incentivar que talvez futuramente, daqui a um tempo também. E talvez até faça de uma outra forma.